parte das pessoas, e eu já fui uma delas, tem medo de envelhecer. Eu tive o privilégio de conhecer a minha bisavó. Ela morreu com 99 anos e os seus últimos 18 anos de vida foram vividos na minha casa. Isso significa que dos 3 até os meus 21 anos de idade, eu convivi de perto com uma pessoa idosa. E ao menos no meu caso, essa foi a razão porque alguns anos atrás eu tinha medo de envelhecer. É porque para uma pessoa de 15, 20 anos pode ser um pouco assustador ver de perto alguém que foi tão ativo aos poucos ir perdendo a sua agilidade, memória, saúde. Em geral, aos 20 anos nós estamos esbanjando energia. Então, dá medo pensar que vai chegar o dia em que essa energia não vai ser assim tão presente. Ou que você vai sentir sintomas similares aos idosos próximos de você, ou que até mesmo o seu corpo, a sua aparência vão mudar. E se os idosos perto de você ficaram sozinhos, sem uma boa condição financeira, doentes, dependendo de alguém, inevitavelmente você começa a pensar no que fazer para atrasar ao máximo essa velhice. Mas eu confesso para vocês que esse medo eu perdi aos 35 anos. Porque foi aos 35 anos que eu comecei a entender que quanto mais velho a gente fica, mais coisas a gente vive. Que se eu amadureci tanto chegando aos 40, imagina o quanto não amadureceu quem tem 80, 90 anos. Agora, isso não quer dizer que a gente não encontre idosos imaturos, idosos que não chegaram a uma sabedoria e tal. Isso vai depender muito do que a pessoa alimentou na vida. Mas, em geral, é maior o número de pessoas que sim amadureceu e viveu muitas coisas. Imagina a quantidade de vezes que essa pessoa recomeçou, que ela pôde fazer uma mesma coisa de um jeito melhor. Quantas quebras de padrões de comportamento dela mesma ela não viveu? Quanto autoconhecimento ela adquiriu? Já parou para pensar que a pessoa de 90 anos, ela vê o mesmo mundo que você vê? Ela está vendo o avanço digital, as consequências da pandemia, as guerras. Ela está vendo ao mesmo tempo que você todas as tendências boas e ruins. O que muda claramente é com que olhos ela está enxergando cada uma dessas mudanças. Mas o mundo é o mesmo. Então, assim como um bebê, um adolescente, um jovem, um adulto não perde o que está acontecendo hoje de um modo geral, o idoso também não perde nada ao envelhecer. Ele só está vivendo aquela fase de uma outra forma. Assim como cada faixa etária vive uma mesma situação, só que de uma maneira diferente. E lembrar disso é libertador. Uma pessoa de 90 anos realizou muitas coisas que talvez não tenham relação com as coisas que você quer já ter realizado quando chegar na idade delas. Mas o conceito também de realização, e eu digo realização pessoal, não do ato feito em si, ele é relativo. Para alguns, realização na velhice pode ser simplesmente ficar em casa com os netos, enquanto para outros é continuar viajando ou fazendo coisas diferentes, saindo para dançar, namorar, se relacionar de novo. No fundo, com o passar dos anos, o que você ganha é a liberdade de ditar o que é realização pessoal para você. Acabou a pressa, né? E ficou o contentamento. Mas eu também não quero que você pense que esse vídeo é uma romantização da velhice. A velhice tem as suas limitações. Acompanhei as da minha bisavó de perto. E tem também diversos desdobramentos que nem caberiam nesse vídeo. Mas eu acho que muito desse medo de envelhecer, na maioria das pessoas, está ligado ao desgaste físico natural. Só que esse desgaste físico natural, ele também é relativo. Meu avô correu a São Silvestre por muitos anos. Eu já fiz aulas de yoga com senhoras de 70 anos que fazem posturas que eu, chegando aos meus 40 anos, tenho medo só de olhar e vergonha ao mesmo tempo porque eu não consigo fazer aquilo com a capacidade incrível que elas conseguem. A avó da minha melhor amiga no Chile tem 87 anos e ela já conheceu mais países na terceira idade do que eu em toda a minha juventude. E ela só conseguiu isso quando parou de esperar a companhia de netos, de filhos ou de qualquer outra pessoa para poder desbravar o mundo. Então, assim como a gente acha que não é justo colocar pessoas jovens no mesmo saco de comparação, a gente também não pode achar que todo idoso é igual e limitado nas mesmas coisas. Agora, se o seu medo de envelhecer não passa pelo aspecto físico e sim pelo aspecto financeiro ou emocional, você ainda está em tempo de mudar isso.
Se o seu medo é no aspecto financeiro, comece já, agora, a não entregar o seu futuro completamente nas mãos do governo. Tenha um plano B, C e D. Também não fique contando só com os seus filhos ou pessoas próximas para ter um futuro estável. Aliás, a nossa geração é uma das que menos tem filhos comparado às gerações anteriores. Esse dado por si só já deveria ter nos incentivado a não contar com pessoas próximas no futuro. E não pense que ver seguro de vida ou até mesmo gastos funerários é algo muito pesado que não deve ser pensado agora. Eu acho que a gente tem que querer uma vida digna pra gente até o fim. E até mesmo para quem vai ficar com o BO depois. E quando se trata do aspecto emocional, cuide muito da sua mente agora. Faça terapia, se autoconheça, estimule a sua diversão, o seu bom humor, a sua alegria, sua generosidade e escolha bem as pessoas com quem você quer passar a sua vida, porque isso vai evitar que lá no futuro você seja aquele velho rabugento que você não gosta de ver hoje. E nunca é demais a gente salientar que envelhecer é diferente de ser ou de se sentir velho. E que embora exista uma pressão aí aos 40 anos, e que se torna muitas vezes ainda maior para as mulheres, porque vem junto com essa questão do, o relógio biológico para gerar uma vida, tudo isso não nos impede de gerar a melhor vida que a gente pode ter, não só agora como no futuro. E pode ser que uma pessoa de 70, 80, 90 anos olhe para alguém que está fazendo 40 e que tem medo de envelhecer e ache isso uma completa bobagem, do tipo: querido, você está começando a entrar na meia-idade. Relaxe. Se a gente quer viver muito e intensamente, a gente precisa envelhecer. E aí a gente vai entendendo que o tempo em si não é o vilão. Porque antes do tempo acabar, ele entrega muito tempo pra gente. O problema, então, está no velho hábito de deixar para viver na última hora.